Seja bem-vindo ao podcast Amal. Hoje o terceiro episódio com um convidado muito especial, Marcelo Duarte. Mas antes, fala aí, Igor. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a Amal, né? O nosso podcast. E muito feliz com o nosso terceiro episódio com Marcelo Duarte. Muita coisa boa, muita história. E vamos que vamos. Não vou apresentá-lo, vou deixar ele mesmo apresentar. Fala um pouquinho pra gente, Marcelo. Quem é você? Fala galera, é um prazer estar aqui com vocês, com o Amal, o Anderson, o Igor. Ele tá rindo, mas no final vocês vão saber o porquê, tá? Deixar para o final. Eu sou o Marcelo, sou natural de Maceió, Alagoas. Atualmente estava em Minas Gerais, estou em transição para o Rio de Janeiro. Sou presidente do Instituto Papo Reto, que tem os braços Papo Reto na escola. Papo Reto Metamorfose, Escola de Paz segundo o Coração de Deus. E estou aqui hoje para a gente bater um papo aqui nessa mesa, um papo reto, né? E sou muito grato a Deus por essa oportunidade. É isso, o Marcelo é um dos nossos professores da Escola Amal, a Escola de Missões. E o Marcelo tem uma história de vida muito linda e ele faz um trabalho muito específico com pais, adolescentes, nessa parte de capelania estudantil. Marcelo, resume pra gente um pouquinho como é feito o seu trabalho para quem está nos assistindo possa conhecer. Então, na verdade, o carro-chefe que eu falo do Instituto Papo Reto é o Papo Reto na Escola. O Papo Reto na Escola é uma palestra onde aborda princípios e valores. Eu falo de Jesus na escola sem falar o nome de Jesus. Então, a primeira palestra é com os alunos, depois com os pais, pai e filho junto, professores e funcionários. E depois nós voltamos com uma semana onde quem escolhe os temas são os profissionais que estão naquela escola, que eles estão ali junto com os alunos e eles estão mais aptos para falar o que está precisando naquela escola. Só que nós voltamos com caracterizado de palhaço. Depois de fazer isso, nós voltamos de novo uma semana, só que é uma semana de sonhos. E aí nós levamos profissionais. A gente aí só sai para a palestra. O profissional, por exemplo, segunda-feira vai um médico. Então a gente vai na sala, pergunta quem quer ser médico, e vai tirar aqueles alunos que querem ser médico. A gente vai escolher um médico que tem uma história de vida bonita e ele vai saber como que aquele médico chegou ali para ver se é aquilo que ele quer mesmo. É assim as outras profissões, jogador de futebol, psicólogos, daí por diante. Legal. Eu conheço o Marcelo há muitos anos, né? A gente já se conhece, tem uma caminhada aí. E já trabalhamos, inclusive, juntos. Fizemos lembra? Uma semana internado dentro de uma escola com trabalho de palhaçaria e foi incrível. Ele falou agora, eu lembrei, tem bastante tempo. E o que me chama a atenção no Marcelo, eu sempre compartilho isso, é a forma com que você aborda esses jovens, né? Descreve um pouquinho como é que funciona na prática o papo reto nas escolas, né? Essa abordagem com os jovens ali no dia a dia, como que funciona? Na verdade, hoje a abordagem com os jovens, a minha palestra, ela não é uma palestra 100% científica. Porque o que acontece hoje? Nas escolas, vai um profissional para falar dependência química. Aí esse profissional chega na escola, ele vai abordar malefício, benefício, de onde veio, o que causa. Isso os alunos já sabem. Então já a minha abordagem é diferente. A minha abordagem, eu levo o que ela causa, mas só que diretamente, um papo reto. Então é a linguagem dos alunos, mais prática, a linguagem dele, então ele se identifica com a minha própria história. Então a prevenção às drogas. Então já usei droga, muita droga. Então o que causou na minha vida? Então a droga é ruim, as pessoas falam que é ruim, mas se fosse ruim ninguém usava. Sim. Então na verdade é uma droga que está, como é que eu posso falar? A droga ela está anestesiando uma dor do jovem. Então eu falo a minha história, queria ser um jogador, a droga e as minhas decisões levaram, queria ser um piloto de aeronáutica, queria ser um administrador, queria ser um policial. Então eu consegui ser tudo que eu queria ser, mas as minhas decisões e o meu uso de droga e a desobediência fez com que eu conseguisse, mas não realizasse nenhum sonho. Então é essa pegada mais direta, um papo reto. Eu falo que é uma palavra sem curva, eu não mando o recado, eu dou o recado. E é interessante que você fala de Jesus sem usar o nome Jesus. E aí, fala um pouquinho pra gente como é isso. Tá, na verdade, por que eu falo de Jesus sem falar o nome de Jesus?
Foi até legal que eu tinha até esquecido desse tema, porque antes eu falava de Jesus. Antes eu colocava nas minhas redes sociais, talvez lá atrás você vai ver, eu colocava 2.000, e hoje o dia foi assim, 300 vidas para Cristo, 2.000 vidas, 1.500 vidas, 1.200 vidas. Cara, e isso aí Deus ele foi me lapidando, e também o meu mentor, que foi sempre o Marlinho, e para colocar na minha cabeça, naquela época era meio difícil ir para uma escola e não falar de Jesus. E aí é onde ele fala para mim que se você vai numa escola, você ganha 500 vidas para Cristo. Quem ganhou? Jesus ou Satanás? O cristão vai dizer Jesus. E claro que tinha que ser Jesus. Mas se você não volta para aquela escola, então você ornamentou a casa, você limpou. Então muitas igrejas, muitas pessoas estão indo para uma escola, acham que estão fazendo um serviço para o reino de Deus e muitas das vezes estão fazendo um desserviço, muitas das vezes por não ter o conhecimento e não saber. Porque se você vai e não volta, pensando nisso, aí é onde eu entro e eu falo de Jesus. E o que é falar de Jesus sem falar o nome de Jesus? Respeito, honra, valorizar pai e mãe, sonho, tudo isso está na Bíblia. Então, são princípios e valores que foram tirados da sociedade, das casas, dos jovens, como respeitar um professor, como honrar um pai e mãe, porque tem filho que honra o pai e a mãe na igreja, honra o pai e mãe na frente. Então, o caráter do filho ele foi formado para honrar na frente deles, mas quando sai de perto dos pais, chega na escola é completamente diferente. Então, a gente leva essa abordagem. E claro, né, tem que orar muito para que também Deus, as pessoas venham ver em você Cristo e ver que você está falando não é algo de boca para fora, mas que você vive, que tem algo mais poderoso naquela fala, porque quando você fala, tipo, tem uma hora que eu falo, você é vacilão, você é um projetinho de bandido. Então tem coisas que são falados que se for naturalmente, os alunos não vão te respeitar. Até porque quem convence o homem do pecado, do juízo é o Espírito Santo. Então, verdade. Teve um pastor que foi até engraçado, que eu fui nas escolas, ele falou, estou preparado para dar uma palestra, mas o pastor não vai. Eles não estou preparado, cara. Tá bom, pastor, tem certeza? Sim. As escolas eram duas perto uma da outra. Ele marcou a palestra e a minha palestra rolando. Começou igual a palestra, no mesmo horário. Eu estou dando a palestra daqui a 10, 15 minutos que eu olho para a porta do ginásio, tá vindo o pastor, digo, já terminou a palestra? Ele foi falar, você é um vacilão, e aí os alunos se juntaram todos, pegaram ele e jogaram fora da escola. Então, é algo que Deus deu especificamente, mas tudo que eu faço na palestra hoje, qualquer um ser humano que é temente a Deus, que está na igreja, que está com seu pastor, que tem uma autoridade, ele pode desenvolver esse trabalho dentro de uma escola, desde que ele seja ensinável e que ele seja leal. Eu costumo falar que você tem uma abordagem muito forte, né, e muito confrontante por toda a sua história, né? Uhum. Você até citou um pouquinho aqui dela, acho legal ele dar uma resumida para a galera entender, né, como que nasceu o Papo Reto, o porquê. Isso é fruto de uma história sua, de tudo que você já passou, todos os sonhos que você não realizou por conta de drogas, como você citou, mas tem um contexto. Você consegue resumir pra gente a sua história, quem foi o Marcelo, como que o Marcelo se desenvolveu, como que se converteu, como que nasceu o Papo Reto, e aí a gente parte para as outras perguntas que tem. Gente, é muita história, é muita coisa boa, é um trabalho incrível com os jovens, né? E tem sido assim muito relevante, muito edificante para esse tempo nosso. Então, resume pra gente a história do Marcelo, como que ele foi se desenvolvendo aí. Na verdade, aos 3 meses de idade, né, eu fui abandonado da casa da minha avó. Minha mãe falou, vou ali e volto já. E passou vários anos. Depois de 35 anos eu reencontro ela. Mas aí já era cristão, já... O meu sonho muitas das vezes era matar minha própria mãe, porque eu coloquei a culpa em todos os meus sonhos que eu não realizei nela por ela ter me abandonado e num pai que eu não conheço. Aos 8 anos de idade eu comecei a usar droga. Aos 12 anos eu fui abusado. Aos 14 eu perdi toda a minha identidade. Ao invés de ser chamado Marcelo Duarte, eu tinha um vulgo chamado Cavalo do Cão.
Com 17 anos eu sumi do estado de Alagoas para não morrer, fui para São Paulo, me envolvi na máfia do caça-níquel, jogo do bicho bingo, ganhei muita grana, eu tinha tudo e não tinha nada, mas hoje eu não tenho nada, tenho tudo, sei quem eu sou, sei para onde eu vou. E nesse tempo de 27 anos, eu não acreditava em Deus, eu dei a minha própria mãe para o diabo, que era sacrifício vivo, virei satanista, eu não acreditava nada de Jesus. E eu falo que aos 27 anos Jesus mandou um cheque em branco. Por que um cheque em branco? É um bar onde eu sempre ficava na Monteiro de Melo. Um pessoal de uma clínica compulsória de Piracicaba, eles chegaram e fizeram o meu resgate, me levaram para a clínica. E quando chegando na clínica, o cara perguntou, você quer pelo amor ou pela dor? Eram 2 enfermeiros. Eu falei que era pela dor. Quebrei a canela de um em 2 lugares, o nariz do outro. Eles me amarraram numa maca, fiquei 7 dias amarrado. E quando eles me soltaram, tinha uma sala de vídeo, eu quebrei toda aquela sala e gritaram, grupo de 8 homens para segurar um. E eles me levaram para o quarto de reflexão, só que naquele quarto tinha um buraco. E eles me jogaram naquele buraco, quando eu fiquei 71 dias sem ver a luz do dia. No dia que me jogaram no buraco, um homem toca na campainha, o segurança vai lá atender, e ele com medo, porque já sabia um pouco da minha história. E quando ele atende, um homem fala para ele, eu tenho orado e tem um homem aqui, está no buraco. Eu tenho orado por ele 10 anos que Deus mandou e ele falou que estaria aqui hoje. E aí, durante 71 dias, esse homem, mais pastores, expulsaram demônio da minha vida. Eu entrei como cavalo do cão e saí como florzinha de Jesus, mansinho, mansinho. E aí, o que acontece? Quando eu saí numa quinta-feira, no domingo era visita. E eu esperava os meus amigos, meus parceiros, meus truta das paradas erradas, caça-níquel, jogo do bicho, e ninguém foi me visitar. Aí começou a entrar pai, mãe, esposo, filho, amigo dos outros internos e ninguém. Ali eu abaixei a minha cabeça, fechei meus olhos e voltei para o buraco em pensamento. E quando eu voltei para aquele buraco, eu vi que minha vida durante 27 anos foi uma escuridão. E tudo que eu tinha perdido, por mais que uma mãe tinha me abandonado e não conhecesse meu pai, tive várias possibilidades. O qual mal eu causei para minha família, para minha avó, humilhando, ela sendo humilhada, as pessoas indo lá em casa querendo me matar, minha avó chorando, e eu não tinha sentimento nenhum, não conhecia Jesus, e para mim aquilo era normal. Só quando eu levanto a cabeça, quem vem? A minha avó. Depois de 12 anos, a primeira pessoa que foi me visitar foi minha avó, a mulher que eu nunca abracei, nunca falei que amava, nunca dei um abraço, nunca falei eu te amo. E ela falou que as portas de casa estavam abertas. Só que eu voltei para Maceió não para ser crente, nem ser bom moço. Eu voltei para me vingar das 2 pessoas que tinham abusado de mim. Estava na hora delas morrerem. Só como a clínica era 12 passos, Narcóticos Anônimos, eu mandei minha avó procurar uma sala de DNA. A minha avó buscou. E era no CSU, na Jatiuca. E quando eu chego na segunda-feira, uma senhora. Deus isso, Deus aquilo. Já não fui com a cara dela. Na terça, Jesus cura. Na quarta, liberta. Na quinta, transforma. Eu falei, sua desgraçada. Nunca mais você vai falar desse Deus. Eu fui na favela do Benedito Bentes, comprei uma pistola para matar ela. Na sexta-feira eu fui armado. Quando eu chego na sexta-feira na sala de Narcóticos Anônimos, essa mulher não estava. Eu falei, infeliz, só fez gastar meu dinheiro. Faltando 10 minutos para terminar a reunião, ela entra na sala e todo mundo fala, ô Glória! O nome dela era Glória. Ela foi no quadro, colocou o número 24, o coordenador pegou a fichinha número 24, colocou na sacola e falou, vou balançar bem para dizer que eu não estou chamando o nome de amigo. E essa é a última partilha. Quando puxou o número 24, todo mundo, ô Glória! Aí eu olhei para o teto e falei, eu quero ver, infeliz, se tu existe, isso com Deus. Para mim tu é um mentiroso, safado. Fala para essa velha que ela vai morrer hoje. Agora eu quero ver se tu é amigo dela. Fala que ela vai morrer hoje. Mas se ela não falar Jesus e Deus, eu não mato hoje. A primeira coisa que ela falou foi Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma e tem alguém aqui hoje precisando dele. Aí eu peguei e falei, tá vendo, infeliz, que tu não existe mesmo? No final tem uma oração da serenidade. Ao invés de eu ficar naquela oração, eu fui para o pátio da escola, peguei a pistola, engatilhei, coloquei nas costas e esperei ela para matar. Quando ela vem, eu fico de pé, eu dou 2 passos, meto a mão na trás, não tem arma. Dou mais 2 passos, meto no outro lado, não tem arma. Dou mais 2 passos, em vez de eu meter a mão nas costas, ela está perto de mim, eu meto no ombro dela e falo, me leva para a tua igreja para ver se esse Deus existe. E se ele não existir, eu te mato.
Ela olhou para mim, você quer mesmo? Você é uma velha desgraçada assim mesmo? Você é essa velha que... Então ela falava de Jesus. Você é essa velha? Eu dei 2 passos para trás e meti a mão nas costas. E a arma estava. Só que eu não tive força de puxar a arma. Porque onde a luz chega, a treva dissipa. Então essa mulher era cheia de Jesus. E a arma dela foi um dedo na minha cara, eu te amo, você é especial, e me deu um abraço e ali eu chorei em 1 minuto, 27 anos da minha vida que eu nunca chorei. E aí foi o meu encontro com Jesus. Ela falou, vou te levar em casa. Eu digo, essa velha é doida. Entrei eu e ela no carro, eu falei, eu ia te matar. Ela disse, eu sei. Eu tenho um Deus, ele mandou aqui para te resgatar. Porque tu é especial. E a partir de hoje vai abalar as portas dos infernos. Glória a Deus. Me deixou em casa. Primeiro domingo fui pro culto. Só chorei. Segundo domingo, menos de 10 minutos. Eu quero Jesus, sem ninguém fazer apelo. Senti Jesus através da presença dele, através de uma batida na bateria. Ele me abraçou e eu dei esse grito. E aí eu tô aqui hoje por causa de um abraço, eu te amo, você é especial. É mais ou menos isso aí. Eu lembro da gente fazendo evangelismo no carnaval, né? E aí você, ei, chamando a galera assim, o pessoal olhava pra você, grandão, vou, não vou, né? Ô, vem cá. O cara ia mais por medo e essa abordagem sua história é muito impactante. E aí você leva isso pra escola, né? Dentro do Papo Reto e tudo. Aí você falou um negócio muito interessante. Você vai lá, fala, deixa a mensagem. E qual é o papel da igreja depois disso? O papel da igreja, ela entra com o Instituto Papo Reto, tipo, que não venha estar a cara que é uma igreja. Então, a igreja ela entra no social. Então, eu falo que a igreja ela entra no Instituto Papo Reto como social, por trás, nos bastidores. Por exemplo, dependendo do lugar que é a escola, tem alguns lugares que a escola é bem carente. Mas tem lugares que não é tão carente assim. Então a gente faz um desafio do aluno, depois da palestra, ele trazer 1 quilo de alimento. E os alunos trazem. Então, fazendo 5 escolas em um bairro, já teve 8 toneladas de alimento. 6. O mínimo que teve foi 3. E se é aquela. Aí o que a gente faz? A gente convida os próprios alunos que trouxeram o alimento para estar conosco, para eles aprender e ele ver a realidade das pessoas. Que muitas das vezes eles não estão valorizando o pai e a mãe que tem, e eles vão pegar aquele alimento e vai entregar em casas carentes, pessoas que não têm o que comer. Já outro que a gente faz é roupa. A gente vai numa loja, em um shopping. Ah, precisa ser num shopping? Não, pode ser numa rua, mas a gente sempre foi num shopping. E ali a gente faz a parceria com a loja, com o Papo Reto, que ele deu um desconto para quem vai comprar naquele mês de 10%, 15%, 20%, não sei. Quem vai falar a porcentagem é eles. E o que a gente vai ganhar com isso? Então, a porcentagem que eles vão ganhar é uma roupa que eles vão trazer em bom estado. Então, vou comprar numa loja aí. Qual a loja aí que tem aqui, no, sei lá? A loja A. Então, para não falar. Para não fazer propaganda. Fazer propaganda, né? Então, a loja A. Então, na loja A, ela vai colocar nas redes sociais dela que vai ter desconto de 20%. E se você trouxer uma roupa em bom estado, porque essa roupa ela vai para jovens, para crianças que não têm o que vestir. Porque a gente vai em escola que a criança só tem uma calça, tem uma sandália. Então, a gente vai em várias lojas e aí a gente pega essa roupa sem falar para a escola, sem falar para os alunos, e a gente vai lá, ó, tem esse presente aqui, quem é o número tal, quem não tem. A mesma coisa é alimento. Numa escola carente, a gente sabe que eles são carentes. Então, a outra escola que deu os alimentos, a gente pega uma cesta básica, 300, a gente leva uma cesta básica para aquela escola. Então, isso é a igreja por trás. Entendeu? Então, querendo ou não querendo, a escola sabe que a igreja está me levando. Por que quem está investindo? Porque no final eu falo. No final eu falo um grupo do WhatsApp, eu falo. E falo, quem quiser saber da minha vida, vai na igreja Batista fulano de tal. Então, a escola sabe que é a igreja. E não tem problema porque eu estou indo como Papo Reto na escola. Mas quem está bancando é a igreja. Então, ela sabe que a igreja está levando, mas de uma forma correta. Entendi. Não, eu ia até perguntar isso e você logo depois falou, né?
sobre eles entenderem que a igreja tá por trás ali. Em relação ao cuidado, lá atrás você falou sobre que antigamente você trabalhava com essa questão de tantas almas, hoje o dia foi assim e tudo mais. Hoje mudou esse formato, hoje você, vamos dizer que você desperta esses jovens e adolescentes, e agora a igreja entra com cuidado, é isso também? Não só com cuidado social, mas também com esse cuidado e um amparo espiritual por trás ali. Eu entendo que, entre aspas, sabe o que eu vou falar aqui? De uma forma maquiada por conta dessa questão de ser escola tem pessoas que são a favor, outros diretores que não. Então, para a gente entrar numa pegada diferente, né, ali numa capelania estudantil, eu sei que tem esse cuidado espiritual por trás. Esse papel da igreja, o Papo Reto hoje, então, é uma ferramenta que auxilia as igrejas ali para entrar, talvez, num lugar específico, que são as escolas, né? Essas Exatamente. Exatamente. E hoje as igrejas, elas estão almejando muito o que se chama intervalo bíblico. É permitido o intervalo bíblico. Como eu falei, em Pernambuco, o ano passado, a justiça proibiu o intervalo bíblico. O que seria intervalo bíblico? Intervalo bíblico é ali onde tem um jovem da sua igreja. Esse jovem quer ganhar almas para Jesus e no intervalo ele vai para uma sala, violão, louvor e uma palavra, 10 minutos, 15 minutos. Esse é o intervalo bíblico. Só que esse intervalo bíblico está dando muito trabalho, está dando muita repercussão negativa. Por quê? Tem pessoas que estão indo e esse jovem, muitas das vezes está fazendo, ele não tem um discernimento de falar e não falar. E aí ganha um filho de um cara que professa outra religião. Sim. E quando ele ganha, esse jovem chega em casa e fala: pai, eu não sou mais dessa religião do Senhor, agora eu encontrei Jesus, se eu for para essa religião do Senhor, eu vou para o inferno. Aí o que acontece? Primeiro dano. O pai entra com processo e a diretora é exonerada do cargo. Entendi. Então, estão indo e cometendo o erro que eu cometi lá atrás. Eu hoje tenho trocado o intervalo bíblico, eu não tenho colocado, ainda eu coloquei um bom tempo, eu chamava Núcleo do Papo Reto, que só troquei nome, né? Uhum. Mas era a mesma direção, louvor, e eu não tenho mais colocado isso. O que eu tenho feito? As escolas, elas são carentes, então, de psicólogos. Então, eu faço parceria com a faculdade, e ao invés de eu colocar o intervalo bíblico, eu levo profissionais. Legal. Para cuidar dos alunos e dos professores. Então, a minha palestra, eu tenho algumas formações, mas depois da minha palestra, que vem, traz tudo à tona ali, que faz aquele riboliço que aqueles jovens admitem que está pensando em tirar a própria vida, que pensou que hoje está querendo tirar. Então, imediatamente eu convido os profissionais para dar palestra especificamente em cada assunto. Então, fica muito mais relevante, porque quem está levando é o Papo Reto e a igreja, ele sabe que é a igreja que está por trás e são profissionais que a gente pega até da igreja. Legal. São quantos anos de trabalho nas escolas? Escola, 10 anos. 10 anos. Nesses 10 anos, qual é a maior dificuldade que você encontra? E aí eu quero ouvir os dois lados. A dificuldade como igreja, desse despertar, e a dificuldade nas escolas. A dificuldade principal hoje é a igreja. Igrejas que se coloquem à disposição. Nós sabemos que tudo gera despesa. E as igrejas hoje não querem ter despesa. Eu já cheguei à igreja que o pastor falou que jovem só dá despesa. Triste. Então não investe. Mas ele não sabe que o jovem vai trazer o pai. Ele esquece que o jovem um dia vai ser um médico na igreja dele. Ele vai esquecer que um dia ele vai ter um veterinário, vai ter um psicólogo, um psiquiatra, que vai cuidar até do próprio filho dele. Então a minha maior dificuldade hoje é exatamente a igreja ir para fora, entender o propósito, porque hoje uma igreja que não está investindo no projeto,
Não porque o projeto é meu, é de Deus. Pode ser do meu, pode ser de outra pessoa que também faça da forma correta. A escola é o maior campo missionário que existe. Não existe outro campo missionário para você ganhar vidas do que a escola. Se você tiver uma igreja hoje com 10 jovens, e fizer o que tem que ser feito, pode ter certeza que um ano, no mínimo, você tem que ter 300. No mínimo, porque é muito. E principalmente se a igreja trabalhar em célula. Porque, como eu falei, eu vou na palestra e no final da palestra eu faço um grupo do WhatsApp. E ali é para quem quer entrar no grupo do WhatsApp. Para que o grupo do WhatsApp eu falo na escola? Para cuidar deles. Então, no grupo do WhatsApp vai entrar a gente e ali a gente vai colocar temas específicos. Então, a gente vai abordar depressão, a gente vai colocar vídeos de superação. Então, a gente vai primeiro ganhar, ser amigo deles. Porque as pessoas, quando chegam, ó, tu vai para Jesus ou para o inferno. Então, eles não querem isso. Ele quer ser cuidado. Então, quando ele começa a cuidar, ele já vai ver que é algo diferente. Ele já vai ver que aquela parada para o cara fazer aquilo, tá se preocupando com ele, tem que ter Jesus. Então, quando você ganha essa galera, por escola, vamos lá, uma escola de 1.000 alunos, dependendo da relevância, tem isso também da igreja no bairro, porque tem igreja que me leva que a sociedade não sabe que é igreja. Mas quando a igreja ela já é relevante na cidade ou num bairro, sim, meu irmão, o índice, a quantidade de jovens que entram nesse grupo é absurda. Já entrou 800 jovens em uma escola. Não, e um ponto muito importante que você está falando, eu estou lembrando aqui. Nós fizemos o trabalho uma vez lá naquela escola, né? Foi assim, acho que o mais longo que eu participei, nós ficamos exatamente uma semana, né? De segunda a sexta-feira, todos os dias, o dia inteiro lá. E graças a Deus foi uma porta que abriu, a gente conseguiu fazer um trabalho bem bacana. E os jovens são sedentos. Automaticamente, como a gente é uma equipe grande, né? Eles te escolhem ali para você e se torna mais fácil esse discipulado, esse acompanhamento. Eu lembro que jovens, eu tinha uns 4, 5 que se identificaram comigo ali, WhatsApp, as redes sociais, a gente trocava ideia e eu perguntava como é que estava, como é que tinha sido. E muitos falaram de resultados positivos, né? Falou, cara, pô, a escola tá bem melhor, a gente agora tá bem mais unido e tô caminhando. Fui pro culto ontem, ó, Igor, tá sendo assim, vou me batizar. Acompanhei um que se batizou. Então, assim, eu tô falando, deve ter o quê? Uns 6 anos atrás? 6, 7 anos atrás. Por e aí. Outra, a escola hoje, nessa escola, foi o processo completo. Eu primeiro entrei com o papo reto, você toma as suas sonhos, depois com os pais. Depois a gente fez a semana. Foi, exatamente. Foi lá em Brás de Pina. A semana é metamorfose. Não, a semana são palestras específicas, por exemplo, vício. Só que a gente vai caracterizar de palhaço. Exato. Aí cada um vai com a bebida, outro vai com um notebook, celular. E nesse dia a gente tava bem com uma maquiagem, né, com uma pintura. Depressivo. Bem depressiva, assim, bem cabisbaixo. E a gente não falava nada. Eles notaram. Foi algo tão estratégico, foi tão de Deus, porque no primeiro dia a gente chegou bem alegre, mudando, e é tudo muito novo. No segundo dia eles já acostumaram que nós estávamos lá. No terceiro já sabia que a gente já estaria. Se eu não me engano, isso aí foi no 4º encontro. A gente chegou já não tão alegre, uns jogado no chão, com a roupa rasgada, e isso vestido de palhaço. A maquiagem bem deprimida, assim, né? E aí eles notaram as reações. E no final a gente vai contextualizando e falando e fazendo algumas apresentações. Assim, talvez você que está em casa não entenda o quão poderoso é, né? A palhaçaria. A gente acha só que algumas pessoas vestidas de palhaço que estão lá na escola ou hospital, enfim. Mas há todo um trabalho espiritual por trás e, assim, é muito poderoso, cara. E além, porque a gente chega na escola, os palhaços eles ficam no pátio. Só que tem uma sala ornamentada para receber o professor para um café da manhã. E ali tem 40 minutos de palestra e música. São palestras motivacionais, onde são professores que hoje estão pensando em desistir. É verdade. Hoje eu ando nas escolas, professores que se formam, os novos hoje, eles estão desistindo de ser um professor. Eles estão estudando, eles estão dando aula porque precisam do dinheiro.
Mas enquanto ele está dando aula, ele está se preparando Não tem para mais ser a paixão, que a paixão se É. perdeu. E é interessante pensar nessas estratégias, porque assim, Deus vai dando as estratégias, né? E a gente tem visto isso através do seu ministério, do que Deus tem feito, e você trouxe um ponto muito preocupante, interessante, e é onde a Amal tem trabalhado nesse processo. Que algumas igrejas veem missões como despesa. Né? E aí você ainda falou assim, amanhã pode ser o jovem pode ser o médico, pode ser isso, pode ser aquilo. Mas se a gente olhar como reino de Deus, é investimento. Né? Não é nem para o futuro, para agora. Né? Investimento, eu não falo nem de recurso financeiro, mas de cumprimento da grande comissão, que é o nosso papel. Exato. E aí, vendo o seu trabalho, você vai e faz o primeiro momento. Você precisa da igreja para dar continuidade, que é o discipulado. E aí que você falou, né? Se a igreja fizer um trabalho, imagina você vai numa escola e para você que está nos assistindo, vocês não sabem quão grande é a batalha espiritual no processo pré-visita. Eu não vou citar o nome da escola, nada aqui, mas a gente estava com uma visita para uma escola para 3 palestras, manhã, tarde e noite. 2.000 alunos? 2.000 alunos iam ouvir. Aconteceu uma tragédia na porta da escola com um aluno e foi cancelado. Então, assim, interrompido, e só Deus sabe quando vai ter uma nova oportunidade nesse local. Então, você, pastor que nos assiste, líder de juventude, aqui é uma excelente oportunidade de você entrar com uma estratégia para ganhar jovens para Jesus, para expandir, para alcançar. Então, Marcelo, para o líder de juventude que está nos assistindo, um pastor que quer ampliar o crescimento de juventude na sua igreja, o que você fala para ele? Não só de juventude, mas dos pais. Sim. Porque eu tenho uma ferramenta. E essa ferramenta não é minha, é de Deus. Mas eu não solto essa ferramenta para todo mundo, para eles fazerem da forma que eles acham, da forma que Deus entregou. Porque o que é uma parceria? Parceria, você é parceiro. Por que eu não tenho vários palestrantes no Brasil? Vamos lá, primeira conta, líder de jovens. Um líder, ele viu o potencial do projeto. Ele viu que o projeto, eu fui na igreja do tio dele, tinha 20 e poucos jovens. No sábado, a gente colocou mais de 300 jovens que não iam na igreja. Com os 20 e poucos deles. E esse jovem, esse líder da outra igreja, viu isso. E ele começou a andar com papo reto. Mas a parceria eu capacito o Igor, ele vai ser capelão da igreja dele, debaixo da autoridade do pastor dele. Eu não sou pastor dele, mas ele também vai com a camisa do papo reto na escola. Então é parceria. E aí esse jovem fez o quê? Andou com a gente e inventou um papo reto torto. E aí eu tô lá em Recife. E eu volto, eu fiz várias escolas, eu faço várias escolas lá. E quando eu voltei para Recife, fui nessa escola novamente, que estava precisando, teve um episódio. Quando eu chego lá, Marcelo, infelizmente, a gente vai poder fazer a palestra mais não aqui. Marcelo, você fazendo o trabalho, todo mundo amou. Mas o seu missionário veio aqui e desgraçou tudo. Cara, o cara foi lá, falou que era missionário papo reto, porque estava andando comigo. E falou que estava capacitado e chegou lá e fez o quê? Jesus fez o que não é permitido fazer. Fechou uma porta, né? Fechou uma porta. Mas, graças a Deus, não. Ele não faz parte, ele mentiu. Então, se for você dar palestra, pode dar. Então, hoje, só no Agreste Pernambuco, eu tenho 152 escolas, se não me engano. 102 escolas, 102, 28 cidades. Fora Olinda, fora capital, da forma correta. O que falta é exatamente esses líderes e a igreja dizer, eu quero ser parceiro. E ao invés de eu querer colocar hoje, antes, 10 Marcelo em cada estado, no Rio de Janeiro a gente coloca 10 Marcelo em cada bairro. Se todo mundo tiver na visão do reino, ganhar vida para Jesus, que Deus venha aparecer e que a gente venha diminuir. E isso é fácil se a igreja se unir. Então, o líder e a igreja que quiser o trabalho, estamos à disposição. Só procurar vocês passam para mim, entram em contato comigo e a gente vê a estratégia do Rio de Janeiro. Peguei 10 escolas. As 10 escolas estão liberadas pela... Aqui não é gerência, aqui no GER chama... Ai, como que é, Deus?
Nos outros lugares é tudo GER, aqui não é gerência não, é outro nomezinho. É tipo administração que faz. CRE. A CRE. Eu tenho 10 escolas liberadas pela Conselho CRE. Regional de Educação, se eu não me engano. Eu tenho 10 escolas, só fiz um porque não apareceu as igrejas que quisesse abraçar. Eu vou fazer o que na escola? Tem despesa, tem isso. Eu não estou com essa grana. Então, pelo menos a despesa de ida, almoço, essas coisas, nem isso está se colocando à disposição. Mas a gestão de escola está aí. Se eu fizer essas 10 escolas, irmão, eu tenho todas as também, escolas. né? E Aí depois termino cuide. Mas também é a porta que abre para todo o Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Lá onde aconteceu isso aí, tá aberto, a gente vai fazer lá. Eu vou mandar a mensagem. É tão de Deus que eles mesmos pediram fazer um grupo. Amém. Cara. Olhou para mim e perguntou: quem mandou você entrar aqui na nossa escola? Tipo assim, alguém mandou vir? Dizendo assim, estamos precisando, tá? Obrigado. Legal. É isso. A gente está indo para os minutos finais, assim, Igor, faz a sua pergunta, depois eu faço a minha e a gente vai para as considerações finais. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer seria essa que você tinha feito sobre o desafio que é, né? Mas eu quero fazer uma pergunta pertinente ao assunto, que é o seguinte. O que você tem para falar para os jovens e adolescentes dessa geração que precisam de uma palavra, que precisam talvez de um abraço, igual aquele que você recebeu, né? Uhum. O que você tem para falar para eles agora? Porque a gente acredita muito, para você que está em casa, que esse podcast não é só um bate-papo, onde vai se perder aqui. A gente acredita que essa conversa, esse momento de mesa é para tocar pessoas. Através de uma palavra liberada Sim. da sua vida, da vida do Anderson, de mim também. Então, a gente crê nisso. Então, eu quero que você se direcione para a câmera, libere uma palavra para um jovem, para um adolescente que está talvez nessa situação, precisando de um abraço, precisando de uma palavra, precisando de um eu te amo e não tem. Entende? Que o amor de Jesus encontre ele agora através das suas palavras e de tudo que você já viu e viveu de experiência. Jovem, eu gosto muito que se submetam a Deus. Resiste o diabo e ele fugirá de vós. Que você que está ouvindo hoje, que é um jovem, está nessa situação, até já pensando em ter a própria vida, achando que não é amado, coloque sua vida diante de Deus. Se submeta a Ele. Porque você, firmado na rocha, você com Deus, você está dizendo: eu estou resistindo às tentações, eu estou resistindo o que o inimigo quer para a minha vida, porque ele não gosta de você. Satanás não ama você, não ama seus sonhos, não ama sua família, e ele está fazendo o papel dele, que é roubar, matar e destruir. Mas quando você se submete a Deus, não é que você vai fugir dele, ele que vai fugir de você. Amém. Porque você vai estar cheio desse amor, cheio do Espírito Santo de Deus, ao ponto de Satanás não chegar nem perto de você. E você foque naquilo, estude, honre seus pais, mesmo que seus pais, eles não tenham sido um pai presente, mas honre e perdoe seus pais. Porque honrar pai e mãe é prolongar a vida. Amém. E aí, Amém. pegando a deixa, a pergunta é: e se fosse para os pais, o que você diria? Para os pais, não sejam assassinos dos seus filhos. Ame seus filhos. Os pais têm hoje sido um assassino. Assassino em quê? Não feito papel, não tendo um tempo. Pais hoje, vão falar um pai que não é cristão, um pai que não é de religião nenhuma. Cara, os pais hoje, se você vai na praia e você acha isso, eu fico maluco, eu chego até a chorar. Porque o pai sai com seus amigos, com seu filho para uma praia, ele diz que está levando o filho. E o filho está brincando lá na água. Se você for para lá, eu vou botar você de castigo. O filho está indo para tomar banho na praia e querer um pai. E o pai está indo com os amigos tomar cerveja e não quer brincar com o filho e prefere colocar o filho de castigo do lado dele e ficar tomando uma cerveja. Igual um pai na igreja. Não ensina o filho a orar, não ora na frente do filho, não beija a esposa na frente do filho, não fala que ama a esposa. Então, pai e mãe, seja pai. Pai e mãe, ame seus filhos, ame sua esposa. Abrace na frente do seu filho. Vocês são exemplo. Que o pai e mãe venham ser exemplo. Isso é muito Uau. forte, né? Pais Tá aí, não sejam pai, assassinos. filho, ensinamento. Isso serve também, às vezes, até para líderes religiosos, que às vezes fica tão no ativismo da igreja, a gente aquela correria que a gente sabe que
a quantidade de atividade na igreja nos consome, às vezes, a tal ponto, e se não tivermos esse cuidado, né, historicamente, assim, quantos líderes perderam seus filhos, né, por causa de não ter esse tempo? Eu falo que tem líderes que amam a igreja. O Senhor não manda amar a igreja, ame sua família. A igreja quem ama é o Senhor. Então, pai e mãe que não amam o filho, irmão. As comunidades estão cheias de jovens. Eles veem jovens morrendo todos os dias. Tiro, tudo. E por que continua cheio? Porque os jovens na comunidade, eles se sentem úteis, amados e abraçados. Abraça seu filho, cuide do seu filho, não deixe que o mundo abrace e fale que ama. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao fim. Marcelo, mensagem final para quem está nos ouvindo, nos assistindo. Fique à vontade para falar também, deixar seus contatos, mas tivesse que dar uma mensagem final para todo mundo, qual seria a mensagem? Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Venham para Deus, Ele é Deus de alívio, Ele é um Deus de paz. O fardo dele é leve. Se seu fardo está pesado, tem alguma coisa errada. Cada um com o seu problema. Então, entregue seu fardo para Deus. Muitas das vezes, a gente quer cuidar do fardo do outro e não cuida do nosso. Não pegue aquilo que não é seu. Tem coisas que só Deus pode fazer na vida do ser humano. Não seja Deus. Não queira ser Deus nem Jesus. Pegue o alívio de Deus. O seu dia a dia. Vocês foram escolhidos, selecionados por Deus. Nós somos o melhor de Deus aqui na Terra. O melhor. Não estrague o que Deus já fez. Um dia um homem olha para o céu e fala: Deus, me dá uma linda flor e uma linda borboleta. Deus dá para aquele cara um cacto, um largato bem feio. Aí sabe o que aquele cara fez? Joga no quarto de tralhas. Um pouco tempo depois, ele vai jogar mais tralha naquele quarto. Quando ele abre, está lá o que ele pediu a Deus. A mais linda flor e a mais linda borboleta. Deus não dá aquilo que você quer. Ele dá o que você precisa. Você pediu um emprego, Deus te deu. Você pediu uma esposa, Deus te deu. Você pediu um filho, Deus te deu. Você tem cuidado ou tem jogado fora aquilo que Deus deu? Aquele homem só jogou fora, porque não veio do jeito que ele pediu. O que ele esperava, né? O que ele esperava. Deus não vai dar nada de você de mão beijada. Quem faz isso todo dia é Satanás. Ele te dá todos os dias aqui, ó. Deus não. Ora, tem que ter renúncia. Você pediu a família. Você pediu um filho. E aí agora hoje você tem cuidado ou tem jogado fora aquilo que Deus deu? Muito forte. Pega essa, pessoal. Marcelo, obrigado pelo seu tempo. Você que está nos assistindo aí, compartilha com todo mundo, curta esse vídeo, se ativa lá o sininho se não ativou, porque toda semana tem um podcast como esse aqui que vai abençoar a sua vida, vai te ajudar a pensar em vocação, em processo. E calma aí, para não finalizar, tem uma história. O que você estava rindo no início aí quando o Igor se apresentou? Só para finalizar. O Igor Chuchu. Que história é essa de Igor Chuchu? Tu conta. Você conta, Chuchu. Gente, como eu falei, conheço o Marcelo há anos, né? A gente tem uma caminhada aí juntos. E nós estávamos num evento juntos, um desses eventos. E os meus pais participaram também, eles estavam lá. E eu fui missionário integral durante um tempo. E a minha mãe estava lá, ela falou: vem cá, Chuchu, vou te dar um beijo que eu vou embora. E nisso, todos os missionários estavam juntos ali, né? Eu era um dos mais novos. E pra quê? Já era, né? E o então Chuchu pegou. Até hoje. Se tiver e aonde chamar... ele me vê, ele vem com esse sotaque. Então, imagina, vai pregar na placa lá no banner, pregador da noite, Igor Chuchu. Gente, mas brincadeiras à parte, a gente está finalizando. E se você tem o interesse de ter o papo reto, de usar essa ferramenta, né, que o Senhor confiou ao coração do Marcelo, ele tem desenvolvido isso com muita seriedade. Nós, da Escola de Missões AMAL, né, nós estamos também à disposição com essa parceria. Marcelo é um dos palestrantes também do curso. Entre em contato, entendeu? Já anota na sua agenda. 5, 6 e 7 de setembro, Conferência AMAL. Marcelo vai ser um dos preletores também. Sim. Vamos ter lá um stand do Papo Reto, onde você vai saber tudo sobre o Papo Reto. Então já salva aí, ó, 5, 6 e 7 de setembro. Depois a gente vai falar mais nos próximos podcasts, mas fique atento. Pessoal,
Muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Deus gente. abençoe Deus abençoe poderosamente. vocês, um hein? abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.